Fala, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu já quero começar fazendo uma pergunta para você. Não te causa uma certa estranheza o jeito que o Conselho Deliberativo do clube tem lidado com essa última polêmica que atingiu o nosso Morumbis? Eu digo isso porque, se você for levar em consideração a época em que os áudios da Mara Casares e daquela outra senhora, que eu não quero nem mencionar o nome, foi vazado até o conselho se posicionar, a eternidade que isso levou. Você percebeu isso? E agora, foi vazado um áudio da filha do presidente Harry Macis e simplesmente o conselho deliberativo já quis marcar para hoje uma reunião e inclusive já estavam falando em impeachment, gente. O que que acontece? Eu vou contextualizar aqui para vocês. Para quem não está sabendo, a filha do presidente Harry Macis, que inclusive já não faz mais parte do clube, ela se envolveu em um escândalo também de camarote. O que que acontece? Ela pegou uns ingressos de camarote lá e vendeu, e o valor que ela vendeu foi de R$ 3.300. Só que o que que acontece? Esses R$ 3.300 ela pegou e ofertou para uma outra mulher. Aí só que ela não tinha esses ingressos não era dela. É o mesmo esquema dos ingressos lá da outra senhora. E aí o que acontece é que esse presidente ele ficou sabendo, né? O nosso presidente ele ficou sabendo disso, e aí muitas pessoas quiseram associar a imagem dessa mulher à imagem do nosso presidente. Por quê? Porque ela é filha dele, logo eles querem culpar o atual presidente por conta dessa má conduta que a filha dele teve, né? E nisso, muitos da oposição já estão questionando ele. Falou, pô, você sabia, você compactuou e tal. E logo já foi marcado para hoje uma reunião para discutirem a questão do impeachment do novo presidente, gente. Ou seja, o pessoal que estava há cerca de um mês atrás no comando, no governo do clube, eles estão tentando a todo custo voltar para o nosso São Paulo. Ou seja, eles não querem largar o osso. Eles não querem perder o poder, gente. Eles querem a todo custo estar no poder. E isso daí causou uma certa estranheza, porque se você for comparar com o último caso que aconteceu, demorou demais até o conselho se posicionar. E agora eles já cobram de maneira instantânea uma posição do presidente, que logo já deu a sua versão e declaração sobre os fatos. Abre aspas para o presidente. Há mais ou menos uma semana, recebi com surpresa e indignação o relato da minha filha Cristina sobre a revenda de ingressos de show. Não compactuo com a lamentável atitude dela e defendo que a comissão de ética do clube aprofunde as apurações sobre o caso. Não tenho compromisso com erro ou mal feito de nenhuma ordem. Pouco importa se a pessoa em questão tem ou não meu sangue. Gente, nisso você já vê a postura de um presidente que preza mais pelo São Paulo do que pela sua própria imagem. Por quê? Porque ele não poupou palavras, ele não quis fazer meia-culpa ou passar pano ali porque é sua filha. Em momento algum a gente viu ele falando, não, pô, a gente tem que apurar mais os fatos, precisamos primeiro ver as provas e tal. Não, ele já foi logo na ferida. Se é culpado, mano, então que pague. E tem uma parte aqui que ele continua dizendo que foi muito marcante, gente. Por quê? O que que acontece? Eu vou ler aqui, depois vou dar minha opinião. A Cristina, ela é maior de idade. Ela tem seu próprio CPF e deve responder pelos seus atos. Durante minha gestão, minha maior missão é tolerância zero com qualquer atitude eticamente reprovável. Isso vale para todos, até mesmo para minha filha. E o principal vem agora. Reafirmo que só soube do caso há poucos dias e que também fui chantageado para que o caso não viesse à tona, mas aparentemente não me conhecem. Aqui tem um homem íntegro que tem como único intuito passar o São Paulo Futebol Clube a limpo, custe o que custar e doa a quem doer. Ou seja, gente, essa gente, ela é tão suja, eles são tão sem vergonhas que o que que acontece? Eles tentaram comprar, tentaram se vender, na verdade, para o nosso presidente a troco de cargos.
Por quê? A oposição, ela já detinha os áudios que alguém misterioso enviou dentro de um envelope um pendrive com o áudio da filha do presidente para o presidente do Conselho Deliberativo, o Wolten Aires. E aí, eles, sabendo que o Harry ele é da oposição, eles tentaram negociar com ele um silêncio. Só que não. Ele falou, pô, esse pessoal parece que não me conhece, não sabem quem eu sou. O presidente, o Harry Macis, ele foi logo falando, não, o conselho de ética do clube deve sim apurar e deve sim levantar os dados e, se for considerado culpada, que ela pague por todos os seus atos e malfeitos em relação ao clube. E, gente, é isso que a gente espera do presidente. Não é o que o Casares fez, não é ficar encobrindo, sei lá, pessoas que fazem mal para o São Paulo. Porque o presidente Harry, ele falou, doa a quem doer, custe o que custar. E é isso que a gente espera, porque somente desse jeito o nosso São Paulo ele vai voltar a ser um clube grande e gigante, um dos maiores da história do futebol mundial. Então, eu tiro o chapéu sim para esse presidente. Eu aplaudo de pé o que ele fez, porque não é fácil, gente. Ele deu a cara para bater contra a própria filha. Ele se levantou em oposição à própria filha para defender a instituição que eu e que você ama de paixão, gente. Porque eu tenho filha também. Eu sei como que deve ser complicadíssimo isso, mas ele priorizou o clube, que foi algo que ele disse no começo, quando ele assumiu. Doa a quem doer, eu vou fazer o São Paulo voltar a ser gigante. E é o que ele está fazendo, gente. Inclusive, a gente sabe que, apesar da idade avançada dele, seria muito bom que, se ele realmente não for se candidatar novamente à presidência no final do ano, que ele então indique alguém que tenha as mesmas posturas do que ele. Que tem os mesmos princípios e valores éticos em relação ao nosso São Paulo, gente, porque chega de presidente que governa por cargo, por ego, que coloca vários e vários amiguinhos no comando do clube, porque isso tem destruído, gente, o São Paulo, e isso não é de hoje. E você vê que o pessoal que já destruiu o São Paulo, eles querem voltar a todo custo no poder, mas nós, torcedores, nós não vamos deixar que isso aconteça, porque eu vou cobrar. Eu vou estar aqui todos os dias, vou estar cobrando, indiferente de quem quer que esteja no comando do clube. Eu vou dar minha voz aqui para cobrar essa gente imunda que destruiu, que devastou o nosso São Paulo. E é sobre isso, gente. É sobre isso que nós, torcedores, podemos fazer. Podemos torcer para que o melhor aconteça, né? A gente tem, o São Paulo ele é o clube da fé e não à toa, né? Ele é o clube onde a moeda caiu em pé. Então a gente pode torcer para que as coisas melhorem. Só que a gente não pode só torcer e ficar esperando, não. A gente tem que cobrar. Vamos cobrar, porque essa gente aí ela é cheia de ego. Inclusive é um assunto que que eu não trouxe aqui para vocês, até porque já era irrelevante, né? Só que parece que agora voltou a ser relevante. O nosso presidente, o ex-presidente, na verdade, o senhor Júlio Casares, ele tinha excluído as redes sociais dele. Por que será, né, gente? Será que ele cansou de receber homenagem dos torcedores são paulinos? Ou será que ele já estava tramando algo e sabia que, quando retornasse a pauta tricolor, ele já não queria mais saber de ouvir nada dos torcedores, né? Então fica aí, né, gente, a nossa suspeita em relação a isso. Por que que ele iria excluir as redes sociais, sendo que ele é um cara do marketing, sendo que ele é um cara que sempre foi midiático, né? Não por coisas boas, né? Mas sim porque ele sempre quis ter essa mídia. E o cara, ele se garantia no São Paulo Futebol Clube, porque ele não é ninguém sem o São Paulo Futebol Clube. Eu digo em relação à presidência e à postura dele dentro do clube. Sem o São Paulo, ele não é nada, ele não é ninguém. Ele pode ser lá um bom pai, uma boa pessoa, só que como gestor de clube, ele foi um dos piores da história do nosso São Paulo, se não o pior. E mais, gente, pode ter sido não apenas incompetência da parte dele, né? Porque a polícia ainda está investigando vários e vários casos que envolvem não só ele, mas também todos que ainda estão lá dentro do clube, tá? Então, o nosso presidente Harry Macis, ele tá mexendo num vespeiro.
tem muita gente lá louca para derrubar ele, muita gente lá que, inclusive parentes, sangue dele, estão fazendo mal para o nosso clube e ele está tentando combater a toda essa gente. Ele já havia dito que não tem mais idade para governar o São Paulo, por quê? Porque o São Paulo, a gente sabe o jeito que é terra arrasada, a gente sabe o jeito que é a política dentro do clube, e um senhor de 80 e tantos anos já não tem realmente cabeça para estar mexendo mais com isso, né, gente? Então a gente agradece muito ao que ele tem feito ao nosso clube, agradecemos o posicionamento dele até aqui, até que se prove o contrário. Ele é uma pessoa que tem sim se mostrado São Paulino de verdade, ele tem representado a torcida e mais que ele continue tendo essa postura diante de todos os entraves que tem aparecido lá dentro do clube, né, gente? E vamos falar um pouquinho de campo também, né? Vamos falar um pouquinho de futebol, não só da parte externa, mas também da parte interna, porque o São Paulo ele já entra em campo amanhã às 18h30 contra o Bragantino, a partida válida pelas quartas de final do Campeonato Paulista, né? O Bragantino ele terá alguns desfalques, né? O Sacha, o Rodriguinho, o Capixaba, mas o Bragantino ele tem uma equipe muito forte, são jogadores muito novos, e isso, em contrapartida, o nosso São Paulo ele tem jogadores já de idade mais avançada. Só que se você for levar em consideração também a idade mais avançada pode servir como experiência. Ou seja, o São Paulo vai precisar ali ganhar no meio de campo a partida, segurar a bola quando precisar, porque o Bragantino ele é uma equipe muito forte que tem vencido seus adversários e o São Paulo nunca ganhou fora de casa do Bragantino desde que a equipe virou SAF. Então, amanhã é uma ótima oportunidade para o São Paulo. Vamos arrumadinho dentro de campo, não deixar que essas notícias que têm acontecido fora, que elas abalem o elenco, né? Mas a gente espera sim que o São Paulo faça um grande jogo e que saia de lá classificado, porque na hora do vamos ver, a gente sabe que a equipe grande, ela se sobressai e o São Paulo, ele é gigante. Quem é o Bragantino, né, gente? Quem que é o Bragantino? E o São Paulo vai contar com o retorno de Ferreirinha e Bobadilha. Os dois atletas estavam lesionados, mas agora eles já foram relacionados para a partida e devem começar amanhã no banco de reserva. Outro atleta que deve começar também no banco de reserva é o Cauli, recém-contratado ali, ele pode e deve fazer sua estreia na partida de amanhã contra o Bragantino, tá, gente? Então é isso, galera. A gente queria falar só sobre futebol, mas o futebol ele não envolve apenas o dentro do campo, né? Tem também a parte fora de campo e vamos torcer e vamos cobrar essa gente que, pelo amor de Deus, né, querem a todo custo tirar o nosso bom velhinho do comando. Beleza, galera? Fiquem com Deus. Torcemos para o nosso São Paulo dentro e fora de campo. É nóis.